Tá aparecendo aí, Edu? Dá para ver direitinho. Você pode. Ótimo, ótimo, ótimo. Podemos começar já? 8h30? Podemos. 10h30, Ok, vamos lá. ok. 10h30. Bom dia a todos. Obrigado aí por estarem conosco mais esse domingo bonito, ensolarado de primavera. Como a gente vem fazendo todos os domingos aqui no Sunrise, nós estamos apresentando algumas atividades da casa. E desse domingo nós vamos apresentar as atividades de radiações e preces, né? Essas atividades são, para quem não me conhece, meu nome é Demétrios e eu faço a direção desse trabalho juntamente com a coordenação da Silvia Moro, na área de passes e radiações, aqui do Sunrise. Então, irradiar, né, gente? Irradiar é vibrar. Quando a gente emite, a gente lança de si esses fluidos espirituais, e no Espiritismo é justamente essa transmissão de fluidos, que a gente faz à distância, através da nossa prece, que também a gente, combinada com a nossa vontade de direcionar esses fluidos, esses recursos fluídicos, com auxílio da espiritualidade, que está sempre acompanhando a gente nesse trabalho tão legal de caridade. Né? As atividades de radiação aqui no Sunrise a gente faz em conjunto, a gente tem um grupo de radiadores que passaram por um treinamento aqui na nossa casa, e eles se reúnem semanalmente para que juntos, em preces, num só pensamento, eles possam potencializar esses fluidos e que esses fluidos possam alcançar as pessoas que mais necessitam em mais intensidade. Né? Pessoas que precisam desse auxílio espiritual, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que também essas vibrações possam envolver o nosso planeta, a nossa casa espírita e as nossas famílias, né? O nosso grupo de radiação, ele se reúne virtualmente, às segundas, quintas e sextas, das 8 horas da noite até aproximadamente 8h20, 8h30, e também aqui aos domingos, depois da nossa reunião pública. A gente faz a nossa prece, a nossa irradiação coletiva, que funciona também como um passe, né? E caso você queira colocar o nome de alguma pessoa querida, que possa se beneficiar dessas irradiações, nós temos a nossa caixinha virtual, que você pode ter acesso, a nossa caixinha virtual de vibrações e preces, que você pode ter acesso no website. Você clica lá, Activities, e embaixo tem Irradiation and Prayers. Você pode colocar as informações da pessoa querida, as informações daquele desencarnado ou encarnado, e a gente coloca nas nossas vibrações semanalmente. Eu vou colocar aqui o link para fácil acesso do website, e você pode se conectar conosco no mesmo horário, mentalmente, e também fazer a sua prece em favor da pessoa querida ou de você mesmo, né? E caso você tenha alguma pergunta adicional sobre essa atividade, você pode me contactar ou contactar a Silvia Moro. Vou colocar também meu e-mail, o e-mail dela aqui, e a gente pode bater um papo caso você queira mais informações. Tá ok? Muito obrigado, bom estudo a todos e bom domingo. Obrigado, Demetrios. É, mais uma vez, bem-vindos a todos aqui, todos. O amigo Antúlio está conosco aqui. Eu sei que o amigo Antúlio teve um pequeno contratempo positivo, ele recebeu uma notícia muito boa lá do Brasil, onde uma pessoa que estava, né, da família que estava eh, internada, agora saiu, né, da situação, está voltando para casa. Então eu sei que ele está tratando lá com a família. Então eu vou fazer nossa prece inicial aqui para a gente começar. Vou pedir que todos me acompanhem então em pensamento, para a gente com um pensamento muito elevado, com essa inspiração, sabendo dos trabalhos tão fantásticos que a casa faz, de radiação, das notícias boas que estamos recebendo essa manhã. Nós vamos elevando o pensamento até o Mestre Jesus, rogando então que todas essas bênçãos possam ser derramadas
sobre as nossas cabeças, os nossos espíritos, os nossos corpos, nessa manhã de domingo, onde juntos formamos esta corrente, né, de sentimentos e pensamentos elevados ao alto, que possamos nos sentir, cada um de nós, abraçados pelo plano espiritual que com tanto carinho prepara sempre esta reunião semanal, e um carinho especial a todos os trabalhadores da casa nesta manhã, as nossas e nossos evangelizadores que estão com os nossos jovens e crianças nesse momento. Também aqui pedindo pelo nosso querido Henrique, que vai nos brindar com esse estudo, que possamos estar doando as nossas melhores vibrações e sentimentos, para que ele transmita sempre com tanto carinho o estudo que ele traz para nós hoje, e que assim seja. Damos início ao nosso trabalho, então. Amigo Henrique, com você, meu querido. Vamos lá. Tá bom. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Tá, joia. Muita calma nessa hora. Bom. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Perfeitamente. Tá bom, então. Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos mais uma vez. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aqui mais essa manhã, tarde, no Rio de Janeiro, a fim de estudarmos, refletirmos um pouco mais sobre um tema evangélico, e o tema que nos foi trazido para nós discutirmos, para nós conversarmos hoje aqui, é a respeito de fé. Fé cega e fé raciocinada. E antes de nós entrarmos propriamente no estudo, eu só gostaria de enfatizar mais uma vez o que foi falado agora há pouco pelo Demetrios e também pelo Eduardo, a questão da alegria que nos causa, né? A profunda alegria que chega aos nossos corações ao sabermos que um familiar, um amigo, uma pessoa conhecida, ou mesmo que ela não seja nem próxima de nós, mas que ela conseguiu se recuperar dessa doença, do Covid-19, que a tantas pessoas tem impactado, a tantas famílias tem trazido tantas dores, tantas aflições, mas é uma alegria muito grande ver a recuperação de uma pessoa assim próxima a nós, e nós termos a consciência que nós, de alguma forma, através dos nossos pensamentos, nossas vibrações, da nossa fé, por que não dizer, nós tivemos uma participação, mesmo que pequenininha, na recuperação desse irmão. Então, é só isso que eu gostaria de reforçar aqui na abertura do nosso estudo. Bom, vamos lá. Pedindo a Deus, como sempre fazemos, a proteção dos diretores espirituais da casa, do Sunrise, porque são eles que fundamentalmente dirigem esse trabalho, são eles que nos intuem, porque, segundo os espíritos disseram lá a Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, de ordinário são os espíritos que nos dirigem, são eles que nos dirigem. Então, que nós possamos sermos bons instrumentos desses espíritos, a fim de recebermos as suas boas intuições e trazermos aqui os nossos melhores, as nossas melhores ideias, os nossos melhores pensamentos irmanados a esses espíritos encarnados. Vamos lá. Antes de começar o estudo, antes de ir para o tema da fé propriamente dita, eu gostaria de lembrar a todos nós, para aqueles que já viram essa imagem antes, que fala sobre o tríplice aspecto do espiritismo, mas eu acredito que tem provavelmente temos alguém aqui atendendo o estudo hoje conosco que não viu, que não lembra, mas é muito importante nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós nos lembrarmos, ou nós compreendermos, entendermos que o espiritismo ele está baseado, como se fosse uma pirâmide, ele está baseado em 3 aspectos, 3 pontos, 3 bases que sustentam a doutrina espírita. A primeira delas fala da ciência, a segunda fala da filosofia
e a de cima dessa pirâmide é a religião, né? Então, como Kardec nos disse, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação dos fatos. Então, acredito que muitos de nós vimos lá o filme do Kardec, né? O filme do Kardec. Então, Kardec exemplificou muito bem isso. Kardec realmente observou muito, né, os fatos, né, aqueles fatos mediúnicos que estavam começando a ocorrer ali na Europa, e quando ele foi chamado para observar a questão das mesas que pulavam, as mesas que giravam, as mesas que subiam e desciam, etc. E ele, através daquela observação, um cunho científico, com a visão científica, é que Kardec pôde melhor compreender a questão da filosofia e da religião no espiritismo. Então tem essa parte da ciência prática, que consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações, né? Então vem a ciência, a filosofia, estão aqui embaixo, como sendo a base, o alicerce, né, o foundation aqui do espiritismo. A ciência, o estudo, a filosofia, o esclarecimento, e essas duas grandes forças, né, trabalhando em conjunto através da moral, através da conduta moral, da disciplina moral, né, do estudo, da dedicação, das obras, do esforço, dos bons pensamentos, sob a ação incessante da vontade firme, ela nos leva à sublimação através da religião. Emmanuel também nos diz aqui que nós podemos tomar o espiritismo como um triângulo de forças espirituais. Emmanuel já fala de triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a terra, a religião, o ângulo divino que nos liga ao céu. E acrescenta também: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Né? Então, será sempre um campo nobre de investigações humanas. Então, é uma coisa incessante. Né? Estaremos sempre aprendendo alguma coisa nova com a doutrina espírita. Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro. Ou seja, o que nós podemos aprender daqui? Que fundamentalmente o Espiritismo ele continua sempre, né, buscando entender coisas novas. Né? O Espiritismo ele não é uma caixa fechada, o Espiritismo não tem dogma, né? O Espiritismo ele sempre nos estimula a nós buscarmos o porquê das coisas, a razão das coisas, para que nós não façamos alguma coisa, por exemplo, para que nós não usemos um copo de água, acho que todos conseguem ver aqui o copo de água, e vamos fluidificar a água e vamos beber essa água depois da água ser fluidificada. É importante que nós tenhamos um bom entendimento do que é esse procedimento, esse processo, o que ocorre nessa fluidificação de água. Né? Porque o Espiritismo não espera de nós que nós somente bebamos a água fluidificada, mas que nós não tenhamos o conhecimento, não tenhamos o entendimento do que tem naquela água fluidificada, como que ocorreu a fluidificação da água e como que eu tenho que trabalhar em mim mesmo para que aquela água fluidificada possa me ajudar. Não é? Não é tão somente uma ação de fora para dentro, é uma ação de fora para dentro, mas também de dentro para fora também. É um processo em parceria. Então, isso é muito importante. Apenas uma lembrança, hoje, dia 18 de abril, nessa data, em 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aí num período, aí, umas datas, tem uma simbologia, tem um significado muito grande para nós espíritas, para a humanidade, né? Porque 18 de abril de 1857, Kardec surpreendeu o mundo com o lançamento do Livro dos Espíritos. Para quem viu o filme do Kardec, com certeza vai lembrar dessa passagem. Em 15 de abril também, essa semana que terminou ontem, 15 de abril de 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo,
E também no dia 15 de janeiro de 1861, o lançamento do Livro dos Médiuns. Nós temos também as outras datas da Gênese, o livro Céu e Inferno, mas eu gostaria de só frisar aqui essas datas para a gente hoje aqui, que são datas realmente muito importantes para nós, datas que nós devemos manter na nossa lembrança. Eu trouxe esse texto aqui porque nós sempre gostamos, na abertura desses estudos, né, trazer um texto que nós chamamos de um texto de sensibilização, e eu acho que essa passagem que está lá no Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ela diz muito para a gente com relação a esse tema. A partir de uma citação, uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E o título da mensagem é Viver pela Fé. Me desculpem. Emmanuel faz o seguinte comentário para a gente, muito interessante. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então, aqui o primeiro alerta aqui é que muitos de nós erroneamente entendemos que viver pela fé seria viver pelos cultos exteriores da fé, né? Mas pela simbologia, pelas imagens, pelos dogmas, pelos rituais religiosos. E Emmanuel continua aqui. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então, aqui Emmanuel traz um outro ponto importante para a gente: sermos criaturas de Deus em todas as circunstâncias da existência, em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, independentemente de quais situações sejam essas, devemos ser criaturas de Deus. Se nós dissemos, se nós propagamos que nós temos fé em Deus, né? E ele continua aqui. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Aquela coisa, né? Está tudo bem, está tudo indo bem, não estou passando aparentemente por nenhum problema, né? Vamos nos lembrar de situações mais difíceis que já passamos, vamos nos lembrar desse momento de tantas pessoas que estão padecendo, que estão passando por situações extremamente complicadas, e mantenhamos a moderação, mantenhamos a paz, mantenhamos a calma, mantenhamos a fé. Os dias são escuros e tristes. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, esses dois últimos parágrafos, eles, quando eu estava preparando esse estudo, alguns dias atrás, esses dois últimos parágrafos, eles me tocaram muito. Fundamentalmente, esse último, né, que Emmanuel diz, né, que nos dias escuros e tristes, nas situações difíceis, né, nas situações em que somos confrontados com aqueles problemas que nós não podemos pegar e colocar no colo da pessoa do lado, então pegar e jogar pela janela, né? Nós temos que lidar com eles, e muitas das vezes estamos sozinhos, não temos ninguém ao nosso lado, ou a pessoa que está ao nosso lado também está passando por uma situação tão complicada, tão difícil, ou mais do que a minha. Como que nós reagimos? Como que nós
estamos com a nossa fé nesses momentos, né? E Emmanuel chama esses momentos de enfermidades, desenganos, ingratidão, até a morte mesmo, né? De bons amigos. Bons amigos, essas situações são nossas boas amigas, não sou eu que estou falando. Emmanuel que está dizendo isso, né? E ele explica, essas situações são nossas boas amigas porque elas trazem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Isso realmente é muito verdadeiro, né? Porque o quanto que nós estamos ficando mais espiritualizados, mais unidos pela fé, mais próximos das pessoas através da nossa fé, através da vontade de ajudar ao próximo, sendo que o grande fator que está gerando toda essa fé, todo esse envolvimento, esse engajamento, essas irradiações, essas correntes de orações, ajudas às pessoas que não têm alimentos. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil tem se falado muito isso, as pessoas têm até falado, quando você for tomar a sua vacina, leve um alimento, porque a fome também está muito grande, as pessoas não têm trabalho, então o desespero está muito grande. Então, as pessoas precisam também de alimento, precisam de vacinas, mas também precisam de alimentos, precisam também de mantimentos, porque as pessoas não têm comida, as pessoas estão sem trabalhar. Então, isso tudo, toda essa calamidade, todas essas questões muito duras estão trazendo para nós o fortalecimento ou o despertar desses sentimentos de bondade, de amizade, de fraternidade, de amor ao próximo, de caridade, todos esses sentimentos que nós vamos ver mais à frente no estudo, daqui a pouquinho, que fazem parte desse grande conjunto de coisas que significam fé, esperança, caridade, bondade. Não é isso? Então vamos prosseguir aqui. Mas vamos lá. Afinal de contas, o que é fé? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Peguei lá de uma definição do dicionário online, como sempre. Convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade, crença, maneira. É uma definição totalmente não espiritualista, não cristã, uma definição pura e simples do que é fé. Convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade, crença, maneira. Né? Já no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que é uma conquista do espírito na grande caminhada evolutiva ascensional. Em uns a fé é inata, nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho, basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste, pois já trazem a base de outras vidas. Noutros, porém, é um grande caminho, a ser iniciado. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são duas definições bem distintas uma da outra, mas que tem como base ali a questão de acreditar, ter esperança, né? Vocês confiar em alguma coisa. Um fala que na questão espírita, uma crença mais forte em Deus, e o outro é um conceito mais abstrato de esperança, de crença em alguma coisa. A gente vai ver se alguma coisa mais à frente também. E eu coloquei essas três perguntas aqui, também como uma sensibilização para nós, para esse estudo, porque é importante também. O que significa para cada um de nós ter fé, né? Todos nós temos fé em quê? Temos fé em quem? Temos fé em Deus? Ótimo. Temos fé no amanhã melhor? Temos fé, acreditamos que uma determinada situação vai dar certo? Temos fé na nossa família? Temos fé num amigo? Temos fé no semelhante? Temos fé na cura da doença? Temos fé que os cientistas vão ser iluminados e vão fazer o seu melhor trabalho a fim de desenvolver vacinas, remédios mais rápidos para acalmar, para solucionar toda essa crise mundial? Quando temos fé?
aquilo que nós vimos agora há pouco lá no texto de Emmanuel, né? Quando temos fé? Temos fé também quando a situação está bem, que está tudo ótimo e que não precisamos supostamente de nada, ou essa fé só aparece quando o sapato está bem apertado, quando a dor bate à nossa porta, ou então a dor nem bate, a dor simplesmente abre a porta e vem, nos abraça e não tem como a gente fugir. E são nesses momentos em que nós temos mais fé. E a última pergunta, é uma pergunta extremamente importante, é a qualidade da nossa fé. Se a nossa fé é uma fé firme, sólida como a rocha, né? Ou ainda temos a fé vacilante, se a nossa fé ainda, né, faz aquelas ondinhas, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes fica mais lá embaixo, de vez em quando surge uma situação que a fé sobe, vai lá no espaço, mas daqui a pouco a fé desaba de novo. São questões para nós pensarmos nesse momento aqui. E o Dr. Bezerra de Menezes, essa passagem, essa mensagem eu achei muito bonita e significativa para esse estudo também. O Dr. Bezerra de Menezes ele fala para a gente que a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. Então, olha só, para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. A verdadeira alegria e a verdadeira coragem. Porque a gente, às vezes, se acha muito alegre, muito feliz por algumas situações que acontecem em nossa vida, mas que, em realidade, seriam situações que, olhando com uma visão mais cristã, mais espiritualizada, nós não deveríamos estarmos nem um pouco alegres. E algumas vezes nós temos coragem para fazer algumas coisas, tomarmos algumas ações que, depois de meditarmos um pouco, depois que a poeira baixa, como a gente fala, né? Depois que a poeira senta, e se nós pudéssemos ver um vídeo passando daquele momento de extrema coragem que nós tivemos para tomar aquela ação, nós sentimos muita vergonha. Eu falo tudo isso que eu estou falando, a bem da verdade eu estou falando para mim, né? Porque nós que viemos falar aqui, nós não podemos nos esquecer que se o estudo veio para nós fazermos, é porque nós somos os mais necessitados de desenvolver esses sentimentos, os pontos que nós vamos falar nos nossos estudos. Nunca devemos achar que aquilo que nós estamos falando aqui é de nós para as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Não. A primeira pessoa que tem que ouvir e que tem que meditar, que tem que refletir, somos nós mesmos. Então, essa passagem é uma passagem muito importante também para a nossa reflexão. A questão da nossa paciência, nossa confiança e a nossa perseverança quanto ao exercício, à prática da fé. Vamos lá. Para o estudo de hoje, que horas são? 12h59. Ou 10h59. Para o estudo de hoje, eu usei basicamente o capítulo 19. Eu gosto muito de usar o Evangelho nos estudos que eu faço. Eu acho que nós, espíritas, não podemos nós não podemos esquecer nunca de que a base está lá, na codificação espírita, na codificação kardeciana, né, como alguns também dizem, né? E o capítulo 19 é um capítulo muito rico, que traz muito material para nós, e nós ainda muito pouco exploramos esse jovem de 157 anos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria ser para nós, deve ser para nós, o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de bem viver, o nosso manual para o espírito reencarnado, para que nós possamos ter mais força. Foi para isso, fundamentalmente, que ele foi criado, para ajudar o ser humano, e muitas das vezes nós o deixamos relegados na prateleira, pegando poeira, fica lá, e só recorremos às vezes a ele quando o negócio está bem complicado, e o negócio está ruim, eu preciso ler o Evangelho. Não, o negócio está bom, aí que eu tenho que ler o Evangelho também, né? Falando isso agora, eu me lembro de um amigo
O Paulo Cordeiro, do Centro Espírita Leon Denis, ele falava, já desencarnado, ele falava conosco o seguinte: quando o negócio está muito bom, não, porque eu falava o seguinte, que ele ia ao Centro Espírita sempre, ele ia ao Centro Espírita sempre, é o orientador do Centro Espírita, etc. E os vizinhos brincavam com ele, que ele sempre saía de casa com o evangelho lá embaixo do braço, e os vizinhos brincavam com ele, falavam com ele: Paulo, lá vai você de novo para o Centro Espírita, você está sempre indo para o Centro Espírita, você não faz outra coisa a não ser ir para o Centro Espírita. As coisas devem estar muito ruins mesmo para você, né? Algo assim, tá? Aí ele falava: não, até que agora não estão muito ruins, não, mas assim, eu penso assim, quando as coisas estão boas, eu vou para o Centro Espírita para ver se as coisas se as coisas continuam boas e para que eu possa ajudar também as pessoas. Quando as coisas estão mais ou menos, eu vou para o Centro Espírita porque estão mais ou menos, né? E de repente as pessoas lá vão me ajudar para que elas melhorem, né? Agora, quando as coisas estão ruins, aí não tem jeito, aí eu tenho que ir para o Centro Espírita de qualquer jeito, né? Então era assim que ele falava com a gente, ou seja, a Casa Espírita, hoje nós não estamos tendo a oportunidade de irmos aos templos religiosos, as casas espíritas, a maior parte delas estão fechadas, o nosso Sunrise aí em Houston está fechado, mas graças a Deus nós temos a oportunidade de nos reunirmos pela internet. Esses templos religiosos, casas espíritas, templos religiosos sérios, são assim o nosso grande porto seguro, que nos auxiliam muito para que nós possamos restabelecer as nossas forças, as nossas energias e recebermos o amparo espiritual. Mas, graças a Deus, através desses momentos também, através da internet, nós continuamos recebendo esse amparo também, porque a misericórdia de Deus é infinita. Tá bom? A fé transporta montanhas, como eu falei. Nós vamos hoje falar um pouquinho desses dois itens aqui, o poder da fé e a fé religiosa, condição inabalável da fé. Mas eu recomendo a vocês, como dever de casa, que continuem lendo depois, leem a parábola da figueira que secou. É um capítulo bem pequeno, é bem pequeno, vocês conseguem ler rapidamente, rapidamente. Mas não é só ler, folhear a página, é ler, meditar, estudar, como nós fizemos agora há pouco na mensagem de Emmanuel, né? Entender, literalmente você mastigar, digerir, refletir sobre o que você está lendo, né? E também a Instrução dos Espíritos, que fala a fé, a mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Tá bom? Vamos lá, então. O poder da fé é o item 1 do capítulo 19. É uma passagem que todos nós, já em algum momento, nós já ouvimos, que fala lá, a questão é a anotação de Mateus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, itens de 14 a 20, que é aquela passagem da a fé transporta montanhas. Não, desculpe, a fé transporta montanhas, exatamente. E Mateus anotou o seguinte de Jesus: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então foi ali uma passagem ali de desobsessão. Jesus expulsou ali um espírito que estava ali atormentando o jovem. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Mestre, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olha, a gente tem muito material para nós explorarmos aqui nesse item 1 do capítulo 19.
Muito material, muito material, muito material. Mas o primeiro deles que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, que são os pontos que me chamaram a atenção para esse estudo aqui, foi que antes de levar o jovem lá ao Senhor, o pai havia levado o jovem, o menino, aos discípulos de Jesus. E quem eram os discípulos de Jesus? Os apóstolos de Jesus, né? Eram aquelas pessoas humildes, os pescadores, as pessoas mais simples, os seguidores de Jesus, as pessoas que estavam mais próximas a Jesus, as pessoas que oravam com Jesus, que acampavam com Jesus, que peregrinavam com Jesus, que faziam as refeições com Jesus, que estavam mais próximos do fluido do Mestre Jesus, mas essas pessoas não conseguiram curar. Não é? E os discípulos, e essas pessoas não entenderam, porque eles mesmos vão perguntar para Jesus, porque eles já se sentiam, né, por estarem acompanhando, por, digamos assim, serem amigos do homem ali, né, tá tão perto do homem ali, poxa, traz o menino que nós vamos ajudar esse jovem, nós somos discípulos de Jesus, nós trabalhamos com o Mestre Jesus, com certeza nós vamos curar esse menino, expulsar esse espírito desse menino. Só que eles não tiveram força, não tiveram a capacidade de fazer isso. E segundo Jesus disse a eles, e que nós podemos também transferir isso para nós, porque nós temos que lembrar que Jesus estava falando com quem aqui? Jesus estava falando com Pedro, com Marcos, com Lucas, com Tadeu, com Mateus e tantos outros discípulos, expoentes da fé, expoentes do cristianismo, né? E com certeza o que Jesus falou para eles serve para nós. Pelo menos serviu fundamentalmente para mim quando eu li isso daqui, né? Por causa da vossa incredulidade, por causa da vossa falta de fé. Porque se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí vem toda a questão da simbologia, da alegoria. Nós já falamos aqui diversas vezes que Jesus se comunicava, falava por alegoria, porque ele falava com pessoas mais humildes, então ele tinha que falar de uma forma mais simbólica, que era a forma que era usada na época para a educação. Jesus não iria falar ali da questão de magnetismo, de fluido, etc., porque não iria funcionar com eles ali. E Jesus falou, se você tivesse a fé desse tamanhozinho, pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, você conseguiria transportar essa montanha de um lado, transportar montanhas, fazer montanhas se movimentarem, né? E nós vamos mais... E nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Mas que montanhas são essas que Jesus estava falando falou para os discípulos? Que montanhas são essas que seriam deslocadas caso nós tivéssemos a fé verdadeira, né? E aqui Kardec traduz para nós, por isso que é muito bom ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec pega os ensinamentos de Jesus, as passagens de Jesus, as anotações dos apóstolos de Jesus, e Kardec ele traduz para nós, Kardec disseca aquilo para nós, e aí ainda vem os espíritos ainda que colaboraram com Kardec na elaboração da doutrina espírita, e lá sempre no final de um capítulo tem lá, instruções dos espíritos. Então tem sempre, como que funciona, né? Tem a passagem de Jesus, Kardec traduz para nós, e no final, para fechar com chave de ouro ali, o selo de qualidade, vem instruções dos espíritos. E aí, instruções dos espíritos, vem sempre mensagens de espíritos de luz, fortalecendo, dando exemplos daquilo que Kardec explicou para nós. Então, segundo Kardec, ele nos fala que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade.
Olha que interessante, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo, as paixões orgulhosas, são tantas outras montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta da perseverança então os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Horário. Todos nós já ouvimos falar, né, do discípulo, de um dos discípulos de Jesus, Tomé, São Tomé. E Tomé, o pessoal até fala, né, eu sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer, eu tenho que ver para crer. E Tomé era um grande discípulo de Jesus, mas ele acreditava em Jesus, mas a fé de Tomé era uma fé muito vacilante. Ele acreditava, mas ele queria que Jesus desse mais provas da sua força, da sua energia. Ele queria que Jesus fizesse coisas grandiosas para que ele pudesse provar de uma vez por todas para os judeus, para os fariseus, para os romanos, provar para toda a humanidade. Foi usado pelos adversários que queriam combater Jesus, os adversários que queriam combater o advento da chegada do cristianismo na Terra. Não é verdade? Continuando aqui, noutra acepção, entende-se como a fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, quantos exemplos que o tempo não nos permite citar aqui, mas quantos exemplos que nós conhecemos de vultos da humanidade que conseguiram grandes êxitos e que esses grandes êxitos surgiram depois de longos e longos e longos processos que foram fracassados, que não deram certo, mas eles continuaram firmes, foram perseverantes, continuaram, não desistiram. Não fizeram, fiz uma vez, fiz 2 vezes, fiz 50 vezes, já tá bom, já chega, não vou fazer. Não, vou continuar tentando. Vou continuar tentando porque eu vou conseguir, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu vou conseguir. Então isso tem a ver com o quê? Tem a ver com perseverança, com força de vontade. A vontade firme, que é muito falada por Leon Denis no livro O Problema do Ser Destino da Dor. A vontade firme é a energia, é a mola propulsora do espírito. Quanto mais forte é essa vontade, mais alto o espírito consegue voar. Lá no item 3, nós vamos ver 2 tipos diferentes de fé, né? A fé sincera, que a fé sincera é verdadeira, e verdadeira sempre calma, faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Ou seja, quem tem fé sincera e verdadeira sempre tem um comportamento calmo, tranquilo, pacífico. Alguém lembra de alguém, de alguma pessoa, algum personagem, algum grande vulto? Alguém lembra, por exemplo, de alguma passagem que Eurípides Barçanufo ficou estressado porque ele não conseguiu curar alguém? Eurípides Barçanufo ficou estressado por causa disso? Chico Xavier, ou Irmã Dulce, ou alguém mais próximo de nós que ficou estressado porque não conseguiu fazer alguma coisa que estava baseado na fé daquela pessoa? Dificilmente isso vai acontecer, porque
A fé sincera é verdadeira. Aquela pessoa tem certeza que aquele objetivo vai ser alcançado. Lembrando sempre da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Segundo o tempo de Deus, não segundo o nosso tempo. Porque a nossa fé, muitas das vezes, ela é verdadeira, ela é forte, ela é absoluta, desde que aquilo se resolva no nosso tempo. Né? Nós vemos situações de pessoas, poxa, Senhor, ajuda esse irmão para que ele consiga passar por essa situação o mais rápido possível e que para que amanhã ele consiga levantar da cama e andar. Não. Ajuda, Senhor, para que no melhor tempo, dentro do merecimento, dentro das possibilidades, dentro daquilo que for melhor para esse irmão, ele consiga se recuperar, confiando sempre na providência divina. Né? Esse que é o ponto fundamental. A fé vacilante, por outro lado, aquela fé que não é firme, sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse. Ela torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E quantas atrocidades, quantas calamidades, quantas misérias nós já vimos e ainda vemos serem feitas em nome dessa fé, essa falsa fé, que é uma fé vacilante, que é uma fé cega e que causa tantas calamidades, tantas tragédias. Não é verdade? Temos conhecimento de muitas situações extremamente infelizes conduzidas por pessoas, líderes religiosos, que estavam atuando em nome de um Deus, estavam atuando em nome de uma religião, de uma fé, guiando outras pessoas naquilo. Né? Cumpre não confundir a fé com presunção também. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simplesmente instrumento da vontade divina, nada pode ser em Deus. É uma coisa importante, é um grande alerta para nós espíritas, porque muitas das vezes nós nos achamos numa condição, digamos assim, de supremacia branca, de supremacia boazinha, de supremacia bacana, porque nós temos o conhecimento da existência de outros mundos, nós temos conhecimento da lei de causa e efeito, nós temos conhecimento da lei de atração, da reencarnação e seus fatores. Não, nós temos que ser humildes e sermos bondosos, caridosos, generosos, principalmente para com aqueles outros irmãos que não comungam da mesma religião conosco, mas que estão a caminho. Porque algum dia, de alguma forma, eles também vão ter esse nível de compreensão. Eu lembro agora que nos livros de André Luiz, ele narra que muitas das equipes socorristas que ele estava trabalhando, que ele foi colocado lá junto com ele, o Vicente, o Lísias, e que essas equipes socorristas estavam sendo conduzidas pelo Guzo, por Aniceto, por Alexandre, por Clarêncio, os espíritos superiores a ele. Ali naqueles grupos haviam líderes, haviam padres, haviam pastores, haviam pessoas ali, irmãos trabalhando em conjunto e que não foram espíritas em outras religiões, mas que estavam trabalhando junto a eles também. Por quê? Porque tem o amor no coração, tem a bondade no coração. Estavam procurando trabalhar em prol da humanidade. Né? Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. Então a presunção tem a ver com orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Então o que a gente pode concluir aqui? Fé tem a ver com o quê? Com calma, humildade, paciência, perseverança, obras, trabalho, porque não adianta também só ficar sentado lendo um bom livro, esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer, não vai ser assim. Tenho 10 minutos, muito obrigado. E confiança, fundamentalmente, confiança absoluta em Deus. Muita confiança em Deus, muita confiança em Deus. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste em crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões, os famosos dogmas da religião. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega.
Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. Não verifica nada. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Nós lembramos que até bem poucos séculos atrás, as pessoas que discordavam dos dogmas das igrejas naquela época eram sentenciadas à fogueira, né? Eram sentenciadas à fogueira, porque discordavam dos dogmas da religião daquela época. Ainda hoje, o não concordar com os dogmas da igreja ainda incomoda, mas as coisas, pouco a pouco, elas vão se assentando, vão se acomodando. Mas é muito difícil para nós, principalmente vivendo no século XXI, com tudo que está acontecendo, se a gente parar para pensar assim, tira a religião de lado, né? Se a gente pensar em um determinado dogma, alguma coisa, né? E o pensamento, o raciocínio é uma coisa inerente do ser humano. Nós pensamos, né? E se a gente pensar, a gente vê muita coisa não faz sentido, muita coisa, poxa, mas isso não faz muito sentido. Já quando a gente vem para o lado aqui do espiritismo, sem querer fazer aqui nenhum tipo de proselitismo, acredita em mim, mas quando a gente vem aqui pelo lado do espiritismo, tudo que a gente vê acontecer no espiritismo, desde a questão de materialização de espíritos, a lei das vidas sucessivas, a reencarnação, etc., tudo isso tem uma base, tudo isso é explicado. Né? O magnetismo, tudo isso foi explicado, tudo isso já teve a sua fase de dissecação. Se nós voltarmos lá no final lá do século XIX, com William Crookes, com outros grandes precursores do espiritismo, todos eles testaram essas questões todas que hoje nós vemos como normais no espiritismo. Então nós não precisamos hoje, nós espíritas, pelo menos, nós não precisamos mais de ver o espírito se materializando para a gente acreditar que tem vida após a morte. Nós já sabemos que isso acontece. É a questão da fé raciocinada. Continuando aqui, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, não se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Quantos exemplos que nós temos, quantas pessoas que podem nos vir à mente agora, do que nós já lemos, do que nós já ouvimos, de pessoas que não acreditavam em nada e passando por uma determinada situação fala, nossa, agora eu não acredito em vida após a morte. Eu tenho certeza de que existe vida após a morte, porque aconteceu essa situação e eu participei dessa situação, eu vi isso acontecer. Então isso realmente é real. Não é? E o que significa essa vida após a morte para mim, para eu hoje aqui como espírito encarnado? O que significa ser um espírito imortal? Que é o mais importante. Não é tão somente a gente ter essa certeza, que legal, existe vida após a morte, existe a reencarnação, tá, e o que significa para mim hoje? O que eu devo fazer em mim, Henrique Dutra, sabendo isso tudo, tendo conhecimento disso, né? Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso, aquela questão de espíritos que reencarnam e que já de muito cedo já reencarnam, olha, essa questão da fé é uma coisa que eu já conquistei. Mas nós temos espíritos reencarnando e que ainda precisam desenvolver esse sentimento dentro deles, né? Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias.
As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam. Tem uma passagem, não vai dar para ler aqui, mas está no livro Os Mensageiros, de André Luiz, em uma das viagens de André Luiz à Terra, para observação, experiências, viagem de socorro até, André Luiz e outros espíritos que estavam com ele são convidados a participar de um culto no lar na casa de uma senhora, um culto no lar, e uma criança, a filhinha da senhora, muito jovem, muito pequenininha, ela tinha uma luz muito intensa. Ela que fez a prece de abertura do culto no lar, era que fazia os questionamentos, era que ajudava a mamãe na condução do culto no lar, porque haviam os seus irmãozinhos, outras pessoas ali que não estavam assim, muito assim, colaborativas, digamos assim, e essa menininha muito pequenininha, muito pequena, ela é que recebia as intuições dos espíritos desencarnados que estavam ali ajudando naquele culto no lar. Ou seja, é a conquista do espírito. Né? Ao passo que ela estava ajudando o seu irmãozinho ali, se eu não me engano, que estava com uma tremenda dificuldade de participar daquele culto ali, mas ela junto à mãe, intuída pelos espíritos, tentando fazer aquele trabalho junto com o seu irmãozinho ali. Né? Estão com a educação feita. As segundas têm tudo de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluído nessa existência, não tem problema, ficará em outra. Não tem problema. Não vou ler isso daqui, mas também está lá no livro dos Mensageiros, capítulo 22, é uma passagem muito interessante, em que Aniceto explica para André Luiz e Vicente que eles entram num pavilhão onde estão quase cerca de 2.000 espíritos desencarnados dormindo, numa situação bem complicada, eles dormem ali, e Aniceto explica para eles que esses espíritos estão dormindo ali porque eles estão aprisionados nas suas convicções, eles estão presos às suas convicções muito fortes, muito profundas, e que essas convicções disseram para eles o seguinte: a vida cessa aqui, vocês só têm uma vida, nada vai acontecer do outro lado. Acontece aqui, morre aqui. Então, como que faz para essas pessoas acordarem do outro lado? Leiam lá no livro, vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão ler, com certeza. A fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela não deve entorpecer-se. Ela é a mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, meus amigos, eu acho que o tempo aqui voou, o tempo passou extremamente rápido. Para fechar o nosso estudo de hoje, falando de fé, eu acho que nós podemos refletir quanto a como está a nossa fé nesse momento de tanta transformação que o nosso planeta está sofrendo, nesse momento em que nós vemos tantas pessoas próximas ou não próximas de nós passando por tantas dores, mas também nós temos notícias boas chegando. Então, esse é o momento que nós, espíritos, todos nós no planeta Terra, nós estamos sendo sacudidos, assim, né, como se Jesus ficasse assim, frente a frente com cada um de nós, nos pegasse pelos braços e desse assim, uma sacudidela e falar: meu filho, acorda, acorda, fortaleça a sua fé, ame o seu próximo, seja uma pessoa melhor. E mantenha esse sentimento, porque esse sentimento vai te ajudar na sua vida futura, vai te ajudar na sua passagem para o outro lado da vida, vai te ajudar para você ter uma reencarnação mais leve na próxima vida. Então é essa mensagem que eu quero deixar comigo e deixar com vocês todos, que nós possamos ter a certeza da nossa fé, ter uma fé realmente forte, uma fé solidificada lá na rocha, uma fé firme, e que essa fé não caia no menor balanço.
seja uma fé realmente firme. Tá bom? Muita paz para nós todos. É isso que nós temos para trazer hoje aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado aí, Henrique. Excelentes reflexões sobre a nossa fé, sobre a qualidade da nossa fé, especialmente nos dias de hoje, né? E vamos sempre lembrar que Deus está do comando, né? A gente precisa confiar. Vamos dar seguimento aí às nossas atividades, envolvidos aí nesse sentimento bom de harmonia que o Henrique trouxe, e vamos pedir para a nossa amiga Elaine fazer as nossas irradiações de hoje. Está ouvindo, Elaine? Bom dia, está me ouvindo? Perfeitamente bem. Então, amigos, vamos todos agora, nesse clima de aprendizado e calma, fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos a Deus. A esse Deus de todo amor e bondade, a Jesus, que é nosso guia diário, nosso Senhor infinito de caridade, amor e cuidado, e também a todos os queridos amigos espirituais que sempre nos suportam a todos os dias de nossa vida. Queremos humildemente pedir que possam estar conosco, nos inspirando para mais esse momento de oração. Vamos assim respirar fundo e vamos mentalizar agora o nosso planeta. E neste momento, vem à nossa mente um turbilhão de informações e todos os sofrimentos pelo qual todos os seres presentes nessa órbita têm vivido. O sofrimento pela pandemia, pela violência, pelo desmatamento. E agora, lentamente, vamos nos concentrar e vamos tentar mudar este pensamento. Vamos continuar imaginando o nosso planeta, mas agora rodeada com uma intensa luz branca que vai desfazendo todas as dores, todos os sofrimentos que tem encobrido nosso planeta. E essa luz vai cada vez mais se intensificando. E à medida que vamos nos adentrando nessa luz de amor, vemos um azul infinito de mar, de céu, de rios, sentindo um vento leve, trazendo um cheiro suave de flores, e de longe ouvimos os passarinhos que cantam em meio a um verde estrondoso de árvores. A dor, o sofrimento vão ficando para trás. Podemos abraçar aquela pessoa que amamos, podemos abraçar um amigo e até mesmo um desconhecido e compartilhar a doçura da vida. Juntos, nesse clima de paz, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e a todos os seres de infinita bondade. E vamos irradiar por aqueles adoentados, seja do corpo físico ou seja do corpo espiritual. Que as dores físicas possam ser compreendidas e curadas de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Que os hospitais, agora tão cheios, possam receber fluidos curativos e de paz para trazer tranquilidade para todos os doentes, assim como para todos aqueles que lá trabalham. Vamos irradiar pelas vítimas do Covid, pelas vítimas do câncer, de doenças neurodegenerativas, vítimas de acidente, e a todos aqueles que precisam desse cuidado. Que a espiritualidade possa expandir esses fluidos para todo o planeta, para todos aqueles aqui nomeados ou não nomeados. Pedimos também pelas vítimas de doenças mentais, pelas vítimas da depressão, pelos suicidas, que possam receber paz e força para encontrarem seu caminho de evolução espiritual. Vamos irradiar também por aqueles afetados por tantas outras mazelas, por aqueles que têm fome, pelos idosos, pelos que têm frio e por aqueles que não têm um teto. Vamos irradiar também por aqueles excluídos pela cor de sua pele, por sua condição financeira, por seu nível educacional ou por qualquer que seja o motivo que vem agora em nossas mentes. Vamos irradiar por todas as crianças, para que possam não somente serem amadas e protegidas, mas para que seus corações sejam iluminados pela espiritualidade superior e venham a ser indivíduos responsáveis
na construção de um mundo melhor. Pedimos também pelos nossos governantes e líderes políticos, que possam ser iluminados a entender o importante papel que desempenham para a sociedade e possam agir em busca do melhor para seu povo. Pedimos especialmente pelo Brasil, meu Deus, que tanto tem sofrido com tudo que está acontecendo, com a falta do mínimo para a sobrevivência, com a falta de oxigênio, que possa, meu Deus, permitir que a espiritualidade acompanhe este povo, que tanto está precisando do seu apoio moral e espiritual. Vamos agora elevar os nossos pensamentos para aqueles que vêm em nossa mente, um amigo, um familiar, ou qualquer outra pessoa, que estes possam sentir o agir do amor de Deus em suas vidas e possam estar mais fortes e revigorados para essa jornada. Vamos também pedir por nós mesmos, pedir para que possamos ser fortes, pacientes e intuídos, para levarmos amor por onde quer que passemos e possamos perceber o quão perfeitos são os planos divinos e o quanto temos que agradecer pela chance de estarmos aqui encarnados. Irradiemos em especial pelas nossas famílias corpóreas, para os nossos pais, irmãos, filhos, avós e todos aqueles que moram em nossos corações. Visualize todos num abraço fraterno, rodeado de mãos de luz, de uma aura suave, dando paz ao coração. Mas assim como muito pedimos, muito gostaríamos também de agradecer. Agradecer pela oportunidade dessa encarnação, que mais uma vez tem nos dado a oportunidade que precisamos para evoluir. Agradecer pelo alimento de cada dia, pelo nosso lar, por cada batida de nossos corações e por cada suspiro. Agradecemos pela nossa família, seja essa espiritual ou corpórea, perto ou distante, o quanto somos gratos pela oportunidade de reencarnar com estes que tanto nos empurra para aprender ou para ensinar. Agradecemos por, diante desse tempo de dificuldade, termos a capacidade de abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo, para as doenças, o desmatamento, a violência, a desigualdade. Agradecemos, mesmo diante do fato de ainda sermos tão pequenos e imaturos para entender o significado dessas coisas, estamos tendo a chance única de viver tempos de transformação moral e espiritual. Agradecemos pela tecnologia, que como nunca antes tem nos dado o potencial de estarmos juntos, de compartilhar momentos. Agradecemos a chance de estarmos aqui reunidos para aprender e dedicarmos um pouco dos nossos melhores sentimentos por aqueles que precisam. Agradecer ainda por sempre nos dar força quando tudo parece perdido, por nos dar o alívio nas horas difíceis e a esperança no que parecia o fim e o recomeço, toda vez que caímos. E depois de tanto te buscarmos, meu Deus, que possamos reconhecer cada vez mais que Tu está dentro de nós, está em cada ato de bondade, de caridade, de amor para com o próximo e para consigo mesmo. Entender que podemos também Te encontrar, meu Deus, naquele abraço amigo, no aconchego familiar e no nosso alimento diário. Te encontramos em cada suspiro e em cada batida de nosso coração. E para finalizar, rogamos que a cada dia possamos nos tornar mais humanos, no sentido mais belo da palavra, onde possamos compreender mais, amar mais e aceitar o fluir da vida. Que a Tua luz, amor e verdade nos acompanhe hoje e em todos os dias de nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado aí, amiga Elaine. E vou pedir agora que a Claudinha venha e nos dê os avisos finais. Estão me ouvindo? Sim, claramente. Ok, bom domingo a todos. Para terminar, peço só atenção de mais uns 2 minutinhos. Lembrando a todos, aqueles também que estão nos visitando pela primeira vez, que nós temos evangelização infantil
de crianças de 7 a 11 anos numa sala virtual separada da nossa, e também dos nossos teenagers, dos nossos adolescentes de 12 anos para cima, numa outra sala virtual, ao mesmo tempo desse estudo público. Quem tiver querendo mais informações, por favor, entre em contato conosco. Para terminar hoje, vamos falar do nosso projeto de voluntariado de abril. Esse é o último domingo que estaremos falando desse projeto. É um projeto que também estou mostrando hoje aqui em vez do slide no nosso website. Está dentro de Our Volunteer Activities, é o projeto número 1, é onde nós estamos ajudando com o programa das formiguinhas. Nós estamos ajudando a Raquel Marshall, que é brasileira, que mora aqui em Houston, que desenvolveu esse programa para ajudar a população de rua. E ela já faz esse programa desde 2019. Aqui no nosso website tem uma lista de itens que você pode ajudar. Esse link do Amazon, você clica, pode comprar os itens e é entregue na casa da Raquel. Para aqueles que queiram fazer o voluntariado, indo deixar a comida ou ajudar na preparação ou em qualquer outro serviço que você possa oferecer para a população de rua, por favor, entre em contato com a Raquel, o telefone dela também está no nosso website. E estendendo o convite para todos, temos outros 2 projetos que estão aqui no website, para aqueles que não podem, de repente, ajudar com o projeto da formiguinha, mas têm interesse em ajudar de outras formas. Nós temos 2 projetos aqui. O projeto número 2 é uma ajuda de assistência com os programas de refugiados. Também existe aqui uma lista de itens e como acessar o local, como fazer as doações, e se você não puder fazer a doação, você pode contactar o Agostinho. E o projeto número 3 é para ser voluntário na campanha de vacinação do Covid-19. Aqui também tem as instruções. Além disso, para aqueles que também não conhecem, nós temos ainda uma lista aqui de outros lugares onde você pode também fazer voluntariado e fazer doações. Essa lista foi feita colocando vários locais em Houston. Temos uma localidade no norte, uma no sul e uma central. No mais, para hoje, os avisos são esses. Muito obrigados a todos, uma boa semana. Obrigado, Cláudia, obrigado aí pelos avisos, pela voz maravilhosa. E, meus amigos, assim a gente termina a nossa atividade do domingo. Muito obrigado a todos, um excelente domingo e uma boa semana. A gente se vê semana que vem. Tchau. Obrigada.